Hola a todos. Esta es a aula da disciplina Equilíbrio de Fases IQF 353 do dia 4 de abril de 2025. Esta aula está sendo gravada em duas partes, parte um e parte 2, já que nesse dia as aulas da parte da tarde foram suspensas pela reitoria devido à emergência climática na cidade de Rio de Janeiro. Desta forma, gravo esta aula para ajudar todos vocês com o estudo. Como indica o cronograma, então estamos fazendo a terceira aula da disciplina, correspondente ao dia 4 de abril, e que é a segunda aula do módulo 2. Ao final desta aula, vocês poderão realizar os exercícios que estão indicados no cronograma como aula 3 do módulo 2, que é uma tarefa para fazer em casa. Esses exercícios estão gravados e disponíveis no YouTube e vocês poderão usar essa gravação como gabarito. Na próxima semana, dia 11 de abril de 2025, faremos uma aula de exercícios para revisar o tema da aula de hoje: afastamento do comportamento ideal de sistemas binários líquido-vapor e, em particular, exercícios de azeótropos. Essa aula será realizada em pequenos grupos de 3 ou 4 pessoas e, além disso, faremos uma revisão e resolveremos todas as dúvidas de vocês. Os objetivos centrais de nossa disciplina são esses: compreender os conceitos físico-químicos do equilíbrio de fases, interpretar os diagramas de fases, compreender de que forma podemos inferir propriedades e comportamentos dos sistemas a partir dos diagramas de fases. Então, hoje trabalharemos bastante no assunto de interpretar os diagramas de fases de sistemas binários, equilíbrio líquido-vapor, e compreender em que condições podemos ou não realizar a separação desses componentes. É então uma aula do módulo 2, como já foi explicado. É uma aula teórica, porém com resolução de exercícios para facilitar a compreensão. Posteriormente, então, vocês deverão fazer os exercícios em casa. O módulo 2, em particular, tem estes objetivos: interpretar diagramas de sistemas de dois componentes, ou seja, sistemas binários, compreender o conceito de uma solução com comportamento ideal, compreender os princípios físico-químicos de uma destilação e avaliar para um sistema com comportamento que se afasta da idealidade, ou seja, o que nós falamos como um sistema real, se é possível separar os compostos por destilação, os componentes do sistema por destilação, e, se não for possível, que é o que irá acontecer. Começamos então a aula 2 do módulo 2, sistema de dois componentes, equilíbrio líquido-vapor para sistemas que se afastam do comportamento ideal, e, como já indiquei, esta é a primeira parte da aula. Nesta aula, nós iremos responder 3 perguntas. As duas primeiras são: que é uma solução com comportamento não ideal, ou uma solução que se afasta do comportamento ideal? Segunda pergunta: consigo separar os componentes de uma solução com comportamento não ideal por destilação? E a terceira pergunta: que é um azeótropo? Essa figura que eu estou mostrando aí na capa da aula é o sistema binário água-etanol que iremos discutir no final da aula. Para discutir a aula de hoje, devemos lembrar o que foi explicado na primeira aula do módulo 2, que era que nomenclatura iríamos usar para sistemas binários onde está sendo estudado o equilíbrio líquido-vapor.
E nós falamos que iríamos usar a letra Y para indicar a fração molar na fase vapor, a letra X para indicar a fração molar na fase líquida e a letra Z para indicar a fração molar global. Continuaremos, então, nesta aula usando a mesma nomenclatura. Na aula anterior, aula 1 do módulo 2, foi realizado apenas o diagrama de pressão total de vapor em função da fração molar, que corresponde, nestas duas figuras, à linha de cima, que está indicada aqui nas duas figuras. Porém, hoje, para discutir sistemas que se afastam do comportamento ideal, é importante observar o comportamento das pressões parciais. E, nesse sentido, é importante lembrar que, mesmo que a fase líquida se afaste do comportamento ideal, ou seja, que a solução não se comporte como uma solução ideal, os vapores irão ainda ter comportamento de gases ideais, ou seja, a lei de pressões parciais de Dalton, que diz que a soma das pressões parciais e a pressão total ainda é válida. Então, nesse sentido, se olhamos a figura do lado esquerdo, veremos que se estamos representando em função da fração molar do componente A, do lado direito temos uma fração molar 1, ou seja, o componente A puro, e a pressão, então, seria a pressão do componente A quando está puro. Podemos usar para indicar a pressão do componente A quando está puro uma estrela, como está nesta figura, que foi retirada do livro de Atkins e de Paula, ou um zero pequeno como supraíndice. Então, esta reta aqui mostra como muda a pressão parcial do componente A. E certamente, quando a fração molar do componente é zero, sua pressão parcial será zero. E a outra linha indica a pressão parcial do componente B. A pressão total é a soma das duas pressões parciais, ou seja, a soma, por exemplo, para esta fração molar, a soma de esta pressão mais esta pressão dá a pressão total. A figura da direita é uma figura que mostra um sistema conhecido por todos vocês, que é o sistema benzeno-metilbenzeno, que tem um comportamento característico de uma solução com comportamento ideal. E então está mostrado aí a pressão parcial do metilbenzeno, a pressão parcial do benzeno e a pressão total da solução. Lembramos então da aula passada sistemas que têm comportamento ideal, que nós podíamos representar em uma figura a pressão em função da fração molar, a temperatura constante. E podíamos, então, achar essa equação, a equação do ponto de bolha, que foi obtida a partir da lei de Raoult e considerando que a soma das frações molares é sempre 1. Dessa forma, foi obtida essa equação, chamada de equação do ponto de bolha, que mostra que a pressão total é diretamente proporcional à fração molar na fase líquida, X. X é essa fração molar na fase líquida. E mostra claramente que quando XA é igual a zero, a pressão total é a pressão de vapor do componente B puro. E quando X é igual a 1, a pressão total é a pressão de vapor do componente A quando se encontra puro a temperatura
no qual foi realizada a figura. Também, na aula anterior, foi deduzida a equação do ponto de orvalho. Lembrem que essa equação foi deduzida a partir da equação anterior, baseada na lei de Raoult, e a partir da lei de Dalton das pressões parciais. Essa equação do ponto de orvalho mostra a pressão total em função da fração molar na fase vapor, YA, essa fração molar do componente A na fase vapor. E também, claro, em função das pressões parciais de A e B quando se encontram puros. Certamente, essa não é a equação de uma reta e corresponde à curva que está mostrada aqui na figura. De forma, então, que nesta figura, em duas dimensões, porque a temperatura está sendo considerada constante, temos uma área embaixo da curva que corresponde à equação do ponto de orvalho, que corresponde à fase vapor como a fase mais estável, com menor potencial químico, uma área em cima da reta que corresponde à equação do ponto de bolha e que corresponde à fase líquida, como a mais estável, e uma área entre a reta e a curva que corresponde à região bifásica líquido-vapor, sendo que a composição da fase vapor está dada pela equação do ponto de orvalho e a composição da fase líquida está dada pela equação do ponto de bolha. Também, na aula 1 do módulo 2, foi mostrado um diagrama de temperatura em função da composição. Novamente, é um diagrama em duas dimensões, porque a pressão está constante. Se observa que, nesse caso, já não temos uma reta, temos duas curvas, mas novamente temos duas regiões de uma fase, a região que corresponde à fase líquida como a mais estável, a região que corresponde à fase vapor como a mais estável e uma região bifásica que corresponde à área com duas faces, a região bifásica, onde a curva inferior dá a composição da fase líquida e a curva superior dá a composição da fase vapor. Na aula anterior, também nós discutimos que não seria possível separar os componentes da destilação, desculpa, os componentes da solução por destilação simples. Podemos ver isso nessa figura. Se nós começamos no ponto 1, quando chegamos ao ponto 2, irá se formar a primeira bolha de vapor. De fato, esta é a curva que corresponde ao ponto de bolha. Esse vapor que se forma terá a composição 2' e o líquido terá a composição 2. Na medida que aumentamos a temperatura, passamos, por exemplo, para o ponto 3, a temperatura 3, onde teremos um vapor que tem a composição 3, duas linhas, e um líquido que tem a composição 3 linhas. E, finalmente, aumentando ainda mais a temperatura, chegamos ao ponto 4, onde teremos praticamente todo o sistema na fase vapor com a composição 4 e a última gota de líquido com a composição 4 linha, que corresponde, então, à composição do ponto de orvalho. Chegando no ponto 5, todo o sistema se encontra na fase vapor. Então,
fazendo uma destilação simples, onde simplesmente o sistema é aquecido, vai passando para a fase vapor, neste caso, em um intervalo de temperaturas entre T2 e T4, chegamos finalmente ao mesmo sistema, tudo na fase vapor, e, portanto, não podemos separar os componentes da solução dessa forma. Novamente, então, partimos do ponto 1 e chegamos ao ponto 5 com a mesma composição, apenas mudou a fase. Aqui está mostrado um esquema muito simples de uma destilação simples, onde está usado um bico de Bunsen para aquecer a solução que se encontra aqui neste balão. Está sendo colocado um termômetro para controlar a temperatura dos vapores que chegam aqui ao topo do balão e mostra aqui o condensador, onde entra água fria para poder condensar os vapores e recolher esses vapores aqui no Erlenmeyer. Então, se fosse feita uma destilação simples, aconteceria que os componentes do sistema iriam passar do balão para o Erlenmeyer, ou seja, o destilado seria igual à mistura inicial. Nós conversamos na aula anterior e falamos que no caso de que fosse uma solução de um solvente com um soluto não volátil, então sim poderíamos fazer uma destilação simples para separar o solvente do soluto não volátil. En esta otra figura es también mostrada una figura de destilación simple con un sistema ligeramente más sofisticado, más moderno, porque está siendo usada una chapa aquecedora para aquecer a solución. Porém, nós podemos fazer a separação dos componentes de uma solução com comportamento ideal por destilação fracionada. Novamente, lembrando o que foi explicado na aula passada, se nós partimos da solução com composição 1 e começamos a aquecer essa solução, começará, ao chegar à curva inferior, a formação do vapor, a primeira bolha de vapor que terá, é importante lembrar, tanto o componente A como o componente B. Para facilitar a explicação, imaginemos que chegamos ao ponto 2, que corresponde à temperatura 2. E nesse ponto, nós teremos um vapor com a composição 3, ou seja, um vapor que é mais rico no componente B, que é o mais volátil, que a solução original 1. E teremos um líquido com a composição 4, que será mais pobre no componente B, comparado sempre com o sistema original 1, e será mais pobre no componente B, que é o mais volátil. Se esse vapor 3 for resfriado, passando a temperatura 5, formará um vapor ainda mais rico no componente B. Se esse vapor novamente for resfriado, formará o vapor com a composição 10, indicada na figura como 10, mais rica ainda no componente B, e assim sucessivamente, com uma coluna suficientemente eficiente, poderíamos obter no topo da coluna o componente B puro. E da mesma forma, partindo do ponto 2, se nós tomamos esse líquido e aquecemos ele irá dar um vapor mais rico no componente B e um líquido mais pobre no componente B, e assim sucessivamente, sendo que, então, no balão de destilação ficaria o componente menos volátil. Isso é o que se chama uma destilação fracionada, que permitiria partir do sistema com a composição 1 e separar o componente menos volátil do componente mais volátil.
O esquema experimental está mostrado en esa figura, donde do lado izquierdo da figura está mostrada a coluna de destilação, uma das tantas colunas de destilação que são utilizadas para fazer destilação fraccionada. E observem que foi também colocado aqui um termômetro e que se a coluna está fazendo eficientemente a separação entre os componentes A e B, esse termômetro, a diferença do exemplo anterior, estaria mostrando a temperatura de vaporização do componente mais volátil, que é aquele que está sendo, está chegando ao condensador e está sendo coletado no Erlenmeyer. Terminado isso, então vamos discutir, agora sim, o tema da aula de hoje, que é o afastamento da idealidade. Vou mostrar aqui a vocês as figuras. Então, se a solução se afasta da idealidade, significa que se desvia da lei de Raoult. Ou seja, significa que para o componente iésimo, sua pressão de vapor não será mais a fração molar na fase líquida vezes a pressão de vapor desse componente puro. Esta equação que está aqui, PI igual a XI vezes PI quando está puro, é a lei de Raoult. Se essa lei não se cumpre, haverá um desvio e então chamamos a isso afastamento da idealidade. Olhando primeiro para a figura do lado esquerdo, vemos então que estão representadas as pressões parciais, como eu mostrei ao início da aula, que em linha tracejada indicam o comportamento ideal, ou seja, o comportamento que corresponde à lei de Raoult. Se há um desvio, esse desvio poderá ser, por exemplo, positivo. Significa então que as pressões de vapor serão maiores que o indicado pela lei de Raoult, e são estas linhas cheias que estão sendo mostradas aqui na figura. Pode acontecer também que o desvio seja negativo, ou seja, as pressões de vapor de cada um dos componentes dessa solução sejam menores que o que indica a lei de Raoult. Notem que essas figuras são pressão de vapor em função de composição feitas a temperatura constante. Vamos então agora discutir cada uma dessas figuras em detalhe e discutir por que está acontecendo esse desvio da lei de Raoult. Então, novamente, essa é a lei de Raoult, PI igual a XI, PI zero, e então haverá um desvio dessa lei, então essa igualdade não se verifica mais. Essa figura corresponde ao sistema água-dioxano, onde a água está representado do lado esquerdo da figura e dioxano do lado direito. O dioxano é um composto orgânico que tem propriedades físico-químicas muito diferentes da água. Se esse sistema tivesse comportamento ideal, as pressões parciais estariam indicadas pelas linhas tracejadas. E a pressão total seria a soma dessas pressões parciais. Ou seja, seria uma linha tracejada que não está mostrada aqui, que uniria a pressão de vapor da água quando está pura e a pressão de vapor do dioxano quando está puro. Uma linha que seria a soma das duas linhas tracejadas mostradas nessa figura. Como esse sistema se afasta da lei de Raoult, e no caso desse sistema, as pressões de vapor são maiores que o valor previsto pela lei de Raoult, ou seja, são as linhas cheias na figura, decimos que o desvio é positivo. E como veremos em breve,
Certamente, a pressão total será a soma das pressões parciais, então, também a pressão total mostrará uma curva que passa por cima da linha que indicaria o comportamento correspondiente a uma solução ideal. Aqui já na outra figura temos o sistema acetona-clorofórmio, onde o comportamento é o contrário. As pressões de vapor reais são menores que o valor previsto pela lei de Raoult. Então, de novo, as linhas tracejadas correspondem aos valores ideais e as linhas cheias correspondem ao sistema real. Ambas as linhas, que são curvas, na verdade, que indicam o comportamento real, as linhas cheias estão indicando um desvio negativo respeito da pressão, ou seja, do sistema que tem comportamento ideal. Esta figura que estou mostrando aqui é uma figura do livro de Atkins e de Paula, que muitos de vocês podem usar para estudar, e ela mostra não só as duas pressões parciais, como também mostra a curva que corresponde à pressão total, que está aqui indicada na figura, com a seta vermelha está sendo mostrada a pressão total do sistema, e com as azuis estão sendo mostradas as duas curvas que correspondem às pressões parciais. Então, como já falamos mais de uma vez, a pressão total será a soma das pressões parciais, já que esses vapores se comportam como gases ideais. Vamos agora analisar com um pouquinho mais de detalhe esses sistemas que têm um comportamento ideal, em realidade não tem um comportamento ideal e que tem um desvio acentuado desse comportamento ideal. Vamos analisar tanto no caso de máximos quanto de mínimos. E nessa figura, então, voltamos ao sistema água-dioxano, que, como já explicamos, tem um desvio positivo com respeito à lei de Raoult. No caso em que esse desvio é acentuado, observamos a presença de um azeótropo. Vamos explicar isso com um pouquinho mais de detalhe. Então, essa figura está mostrada do lado esquerdo, a figura é do sistema água-dioxano, que se comporta como um sistema não ideal, e para comparação está a figura pressão fração molar para um sistema com comportamento ideal. Estão colocadas uma do lado da outra para que vocês possam observar como essas duas figuras são diferentes, mas como, da mesma forma, tem algumas semelhanças que vale a pena notar. Ambas as figuras estão feitas a temperatura constante. E nelas observamos que na parte superior da figura corresponde a fase líquida como a fase mais estável, e a parte inferior corresponde à fase vapor como a fase mais estável. E entre a linha ou curva superior e inferior, a região, uma região no caso do sistema ideal, duas indicadas aqui na figura para o sistema não ideal, que correspondem à região bifásica líquido-vapor. Tanto no sistema com comportamento não ideal quanto no sistema com comportamento ideal, a curva ou linha superior indica a composição da fase líquida e a curva inferior indica a composição da fase vapor. E nesse caso que nós temos esse desvio
positivo respeito da lei de Raoult, ou seja, que as pressões de vapor são maiores que o esperado para o comportamento ideal, temos um azeótropo de máxima pressão de vapor. Qual é essa característica do azeótropo que corresponde a este ponto? En este punto, para un dado componente, por ejemplo, o dioxano, que fue indicado en la figura como componente B do lado direito, a fração molar do componente B do dioxano na fase líquida, ou seja, X, e a fração molar da fase vapor, ou seja, Y, são iguais. Ou seja, XB é igual a YB. Obviamente, então, XA é igual a YA. Por favor, é necessário prestar muita atenção que não é que XA é igual a XB ou YA igual a YB. O que são iguais é para o componente B, XB e YB. Para o componente A, XA e YA. Esse é o azeótropo. E a composição do azeótropo e a pressão na qual essa situação se dá depende da temperatura e certamente depende de quais são os componentes da solução. Por que acontece um azeótropo de máximo de pressão de vapor ou por que acontece um desvio positivo à lei de Raoult? Como está indicado aí no texto do slide, acontece porque as interações entre a água e o dioxano são mais fracas que as interações entre as moléculas de água pura ou entre as moléculas de dioxano quando ele está puro. Então, isso faz como que o potencial químico da solução água-dioxano aumente na fase líquida e, dessa forma, os componentes tendam a passar para a fase vapor. Agora, observamos uma figura temperatura em função da composição para o mesmo sistema água-dioxano. Caso estejam confusos, é necessário voltar ao slide anterior e observar de novo com detalhe o diagrama pressão em função de composição. Aqui estamos mostrando um diagrama temperatura em função de composição, então certamente ele está a pressão constante para que esse diagrama possa ser representado em apenas duas dimensões. Do lado direito, menorzinho, está mostrado o diagrama que corresponderia a um sistema com comportamento ideal. Novamente, observamos semelhanças e grandes diferenças. A semelhança é que a fase vapor está na parte superior do diagrama, enquanto a fase líquida está na parte inferior. Temos a região bifásica nos dois diagramas, mas, claro, no sistema água-dioxano temos novamente o azeótropo. Esse azeótropo é um azeótropo de mínimo de temperatura. Novamente, a sua característica é que X do dioxano é igual a Y do dioxano nesse ponto e X da água igual a Y da água nesse ponto. Vejam que é o mesmo sistema que no diagrama anterior, mas a composição desse azeótropo é diferente. Por quê? Porque esse diagrama está feito a outra pressão diferente que o diagrama anterior, pressão e temperatura, então corresponde a outras condições. No outro diagrama estávamos a temperatura constante e mudávamos a pressão, e aqui estamos a pressão de 1 atm e vamos mudando a temperatura. Vamos observar agora outro exemplo, um azeótropo de máxima temperatura.
es para un sistema hipotético A, B, en comparación con el diagrama que acabamos de discutir, o anterior era un diagrama también de temperatura composición, mas era de mínima temperatura. Entonces, aquel era un sistema de máxima presión de vapor. Este diagrama que estamos mostrando ahora es un azeótropo de máxima temperatura y de mínima presión de vapor, o sea, un diagrama que corresponde a un sistema que tiene un desvío negativo respecto de la ley de Raoult. Es extremamente importante que sea mencionado, ao falar que es un azeótropo de máxima o de mínima, que sea mencionado claramente si nos estamos refiriendo a temperatura o a presión, porque, como estamos viendo ahora, si es de máxima temperatura será de mínima presión de vapor y viceversa. En ese caso, en Tao está aconteciendo un desvío negativo da lei de Raoult, no caso de esta figura agora. Há un desvío negativo da lei de Raoult, ou seja, as pressões de vapor são menores que as esperadas para o comportamento ideal. E isso acontece porque, a diferencia del sistema agua-dioxano que ya discutimos, en este caso de este sistema hipotético AB, las interacciones son más fuertes al se formar a solución. Eso hace que las presiones de vapor sean menores que el valor esperado para una solución ideal. Resumiendo entonces esta parte da aula, estoy mostrando ahí una figura que nuevamente es del libro de Atkins y Julio de Paulo, del libro de Físico-Química, que yo recomiendo como una excelente fuente para estudiar para esta aula. Y entonces ese diagrama muestra a temperatura e a fração molar, como vai mudando, e a temperatura de passagem de fase, na medida que aumenta ou que muda a fração molar, e mostra um azeótropo de máxima no diagrama de temperatura, ou seja, um sistema de mínimo no diagrama de pressão. Y podría ser un ejemplo del sistema triclorometano-propanona o del sistema ácido nítrico agua que iremos discutir no final de esta aula. Y aquí, nuevamente, otra figura del libro de Atkins y Julio de Paula que muestra, o contrario, un diagrama donde tenemos un azeótropo de mínima temperatura y que tal será un sistema de un máximo no diagrama de presión y que podría corresponder ao sistema dioxano-agua que acabamos de discutir ou ao sistema etanol-agua que iremos discutir no finalzinho desta aula. Para quem nunca fez uma destilação no laboratório, recomendo que assistam esses dois vídeos, onde está mostrado no vídeo do lado esquerdo uma destilação simples e no vídeo do lado direito uma destilação fracionada, para que vocês possam ver como é a aparelhagem que é usada na destilação. Quem já fez uma destilação no laboratório e se lembra como era e como era a explicação, não precisa assistir o vídeo. Assim, então, terminamos a primeira parte da aula e vocês poderão, portanto, ver a segunda parte da aula no próximo vídeo que irei gravar.